Bom dia, queridos! Bem-vindos ao nosso Life Connection, diretamente aqui do Porto de Galinhas, onde estamos passando um período de férias. E eu queria deixar um texto para nossa reflexão. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte: Admira-me que estejais passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí ele termina no versículo 8 dizendo: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Paulo está dizendo aqui para nós coisas muito profundas, muito sérias, com relação à perspectiva do evangelho. O evangelho que Paulo havia pregado aos Gálatas era totalmente desvinculado do judaísmo. E de repente Paulo começa a perceber que aquelas pessoas estão sendo conduzidas ao judaísmo, estão sendo conduzidas à religião dominante daquela época. E Paulo então faz uma advertência muito clara a eles, dizendo: olha, eu não preguei isso a vocês, eu não ensinei vocês o judaísmo, eu não preguei outro evangelho para vocês, eu preguei o evangelho da graça, eu preguei um evangelho totalmente desconectado da religião, um evangelho que fala que você é livre, que você não precisa ficar olhando para usos, para costumes, você precisa olhar para Jesus. A revelação do evangelho é Jesus. Jesus é a nossa chave hermenêutica. Jesus é o centro, é a maneira pela qual nós sabemos o caminho que nós devemos andar. E Paulo então apresentou a eles, de fato, essa expressão, a expressão de um evangelho puro, de um evangelho sem mistura. E aí a gente começa a se perguntar por que no Brasil a gente tem essa mistura tão grande. As pessoas não têm ainda uma convicção plena de que são gente que nasceu na nova aliança, depois da cruz. E essas pessoas ainda querem olhar para a antiga aliança e imaginando que na antiga aliança elas terão alguma doutrina para suas vidas. Mas nós não temos uma doutrina no Antigo Testamento. A doutrina nossa está no Novo Testamento e depois da cruz. Antes da cruz, nós temos o cumprimento da lei. Jesus está cumprindo a lei e apresentando a graça para nós. E agora então nós temos a graça bendita de Deus, nós temos o favor de Deus, nós temos a mão do Senhor estendida para nós. E nós não precisamos olhar para o judaísmo nessa perspectiva, senão de que Jesus era um judeu, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu toda a lei e ele nos apresentou o evangelho da graça. E nós vivemos pela graça. Não é ora lei, ora graça, é somente pela graça. E Paulo estava dizendo: seja anátema alguém, seja maldito quem pregar para vocês um evangelho que não seja o evangelho da graça. Que você pense nisso, que você imagine essa questão hoje. Como é que tem sido a sua vida? Será que você não está frequentando um grupo onde ora te apresentam a lei, ora te apresentam a graça, ora querem que você olhe para Israel, achando que em Israel você vai encontrar uma religião sólida? Quem já esteve em Israel sabe que ali também é uma mistura, eles perderam a essência deles, mesmo aqueles que são ultra-ortodoxos, eles têm dificuldade na compreensão da mensagem que eles próprios pregam. Então eu digo para você, olhe para Jesus. Jesus nos chamou a vivermos sem preconceitos. Jesus nos chamou para sermos amigos, para vivermos a liberdade. Foi para a liberdade que Paulo pregou esse evangelho, o evangelho da graça. E não venha me dizer que a graça é libertinagem, porque não. A graça e a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Que você se entregue a Ele, que você faça dele o seu Senhor e o seu Salvador. Que nós possamos estar sempre aqui. Eu queria pedir a você que entrasse no nosso canal, que você assinasse as notificações, que você se inscrevesse. Nós queremos chegar a 1000 inscritos para podermos fazer essas lives ao vivo. Hoje nós fazemos ela, gravamos e transmitimos para vocês, porque estamos ainda fora das regras do YouTube. Eu estive um grande tempo usando o WhatsApp, continuo fazendo isso, mas agora a gente quer usar esse recurso, não apenas o podcast, o WhatsApp, mas também os nossos áudios visuais. As pessoas têm nos pedido isso. Então que você pense nisso, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo grande no coração, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.